As palavras do barão Estevão cortaram o ar do salão como um punhal gelado. "Você é uma bastarda sem eira nem beira!" ele berrou, e o eco da sua voz parecia reverberar pelas paredes do solar. Ele estava vermelho de fúria, os olhos injetados, apontando o dedo na minha cara, na frente de todos os convidados. Mas por dentro eu sorri. Sim, eu sorri. Porque apertada na palma da minha mão estava a pequena certidão de batismo, o papel que desmascararia cada mentira. Aquele dia, ele achou que me destruía. Mal sabia ele que estava acendendo o fogo da minha luta. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história e me conta aqui nos comentários. De onde você está assistindo? Faz minha tarde saber que você está aí. Para que você entenda como chegamos a esse momento, precisamos voltar um pouco no tempo, não muito, apenas algumas horas daquela mesma manhã abafada. Era um dia típico de verão na Fazenda Paraíso. O sol batia forte nas janelas do solar e o cheiro doce da cana-de-açúcar moída pairava no ar. Meu pai, o barão Estevão, havia convocado todos os agregados, os vizinhos mais próximos e alguns funcionários da fazenda para o salão principal. Ele estava de pé, imponente, ao lado da enorme estante de madeira cheia de livros velhos e empoeirados, com a expressão séria de quem ia anunciar algo de grande importância. Eu estava ali, na primeira fileira, com meu vestido simples de algodão, sentindo o suor escorrer pelas minhas costas. Sempre fui uma moça reservada, observadora, e naquele dia não era diferente. O barão Estevão sempre me tratou com uma certa frieza, uma distância que eu nunca soube explicar. Minha mãe, Dona Marieta, havia partido cedo demais, quando eu ainda era criança, levando consigo muitos segredos, ou assim eu imaginava. Cresci na Fazenda Paraíso, amando cada palmo de terra, cada pé de café, cada porção de verde que se estendia até o horizonte. Paraíso era meu lar, meu refúgio, meu futuro, eu achava. Mas aquela manhã, a voz do barão começou a soar diferente. Ele falava sobre a prosperidade da fazenda, sobre a importância da família, e eu senti um calafrio na espinha. Não era a primeira vez que ele me olhava com aquele ar de desprezo, mas nunca tinha sido tão público, tão evidente. Ele pigarreou, ajeitou a gola do paletó e, sem rodeios, começou a falar sobre o futuro da propriedade. Disse que, como não tinha filhos homens, precisava garantir que Paraíso ficasse em mãos dignas e legítimas. Meu peito apertou. Eu sabia o que vinha a seguir. Aquela história de não ter filhos homens sempre foi uma desculpa esfarrapada. Eu era sua filha, Catarina Borges, criada sob seu teto, aprendendo desde cedo a administrar os negócios da fazenda. Mas para ele, isso nunca parecia ser o suficiente. Havia sempre uma sombra, uma dúvida pairando sobre minha existência, alimentada por cochichos de criadas e olhares tortos dos parentes mais afastados. Eu tentava ignorar, me dedicava ainda mais ao trabalho, provando meu valor dia após dia, mas a sensação de nunca ser inteira em sua família me acompanhava como uma segunda pele. Naquele instante, quando o barão Estevão parou de falar sobre o futuro e me olhou diretamente nos olhos, uma onda de coragem, ou talvez de desespero, me fez apertar ainda mais a pequena dobra de papel que eu guardava na palma da mão esquerda, escondida dentro da saia do meu vestido. Era a certidão de batismo que eu havia encontrado há poucos dias, por puro acaso, em um velho livro de rezas da minha mãe. Um documento simples, amarelado pelo tempo, mas que trazia uma verdade que o barão tentava sufocar há anos. E eu sabia que ele estava prestes a gritar a mentira. E ele gritou. Com a voz carregada de ódio, o barão Estevão, meu próprio pai, apontou para mim, na frente de todos os presentes, e proferiu as palavras que me marcariam para sempre. Catarina não tem direito a esta fazenda. Ela é uma bastarda sem eira nem beira. O salão inteiro ficou em silêncio. Um silêncio que pesava, que sufocava. Os olhos de todos se voltaram para mim, uns com pena, outros com curiosidade, alguns com a satisfação disfarçada de quem sempre esperou por aquela verdade. Mas, como eu disse, por dentro, eu sorri. Sim,
porque a verdade dele era uma mentira, e a minha um papel guardado que pesava na minha mão como a esperança mais preciosa. Eu sabia que ele não imaginava o que estava por vir. O salão ainda estava em choque, mas eu não me importava com os olhares. Enquanto meu pai, o barão, continuava sua algaravia sobre dignidade e linhagem, a ponta dos meus dedos tateava o papel dobrado, sentindo o calor da minha própria pele aquecer o documento. A dor da humilhação era profunda, sim. Mas a sensação daquele papelzinho na mão era ainda maior. Era como um segredo que só eu guardava, uma arma silenciosa contra o teatro dele. A verdade sobre mim era um fio que se desenrolava, e o barão mal sabia que estava me dando a força para puxá-lo. Eu sempre amei a Fazenda Paraíso. Desde menina, meus pés descalços corriam pelos terreiros de café, sentindo a terra quente sob os dedos, o cheiro forte da colheita me inebriando. Eu aprendi a distinguir o tipo de café pela folha, a prever a chuva pelo cheiro do ar e a lidar com os funcionários como poucos homens da minha idade sabiam. Minha mãe, Dona Marieta, me ensinou muito do que eu sei sobre a fazenda, sobre as pessoas. Ela era uma mulher de riso fácil e coração grande, que me mostrava cada canto da propriedade como se fosse um tesouro. Morreu muito cedo, quando eu tinha apenas 10 anos, e com ela levou a parte mais calorosa da minha vida. Depois que ela se foi, a Fazenda Paraíso, que era um lugar de alegria, se tornou um pouco mais fria. O barão Estevão nunca foi um homem de afeto, mas depois da morte de minha mãe, ele se fechou ainda mais. Passou a me tratar com uma distância polida, quase formal, como se eu fosse uma visita em sua casa, e não sua própria filha. As conversas diminuíram, os sorrisos sumiram. Ele me mandava para a administração da fazenda, me instruía sobre as colheitas e os animais, mas sempre com um olhar que parecia me julgar. Eu sentia que ele nunca estava satisfeito, nunca me via como suficiente. Mas essa frieza só me fez mergulhar ainda mais fundo no trabalho da fazenda. Eu passava o dia a cavalo, visitando as plantações de cana, supervisionando a moagem, anotando tudo em meus cadernos. Aprendi sobre as dívidas, sobre as negociações com os tropeiros, sobre os tempos difíceis. Queria provar ao barão que eu era capaz, que a Paraíso estava segura em minhas mãos, mesmo sendo mulher. E acho que eu provei. A fazenda prosperou sob minha supervisão. As safras de café eram abundantes, o açúcar era de boa qualidade, e o nome da Fazenda Paraíso era respeitado na região. No entanto, por trás de toda a minha dedicação e dos bons resultados, havia sempre uma pequena pontada de estranheza. Eu via como ele olhava para os filhos de outros fazendeiros com um orgulho que nunca direcionava a mim. Escutava os cochichos das criadas antigas quando eu passava, frases soltas sobre segredos de família e coisas do passado. Nunca soube o que significavam. Minha mãe nunca me contou nada, e o barão, bem, ele nunca me contava nada, além de ordens e cobranças. A certidão que eu tinha em mãos naquele momento era a primeira luz numa escuridão de anos. Ela era a ponta de um novelo que eu mal começava a desenrolar, e eu sentia que, para entender minha própria vida, eu precisava puxar aquele fio até o fim, custe o que custasse. Porque o que o barão disse na frente de todos, mesmo que fosse uma mentira, jogava uma sombra sobre quem eu realmente era. E eu não podia deixar essa sombra me engolir. Saí do salão como um raio, sem olhar para trás, sem dar a satisfação de me ver chorar. Atravessei a varanda principal e corri para o meu quarto, o lugar onde eu sentia que podia respirar. O barão ainda berrava na sala, mas suas palavras já não tinham o mesmo poder. Não quando eu tinha a minha própria verdade escondida. Fechei a porta e deixei as costas escorregarem pela madeira fria até o chão. Só então, com as mãos trêmulas, abri o pequeno papel amarelado que eu tinha guardado. Era uma certidão de batismo simples, datada de 20 anos antes, com o carimbo da paróquia de nossa vila. Ali estava o meu nome, Catarina Borges. Mas o que me dava força, e ao mesmo tempo me confundia, era o nome do meu pai, Estevão Borges. E logo abaixo, o nome de minha mãe, Marieta da Cunha. A certidão declarava, sem sombra de dúvidas,
que eu era filha legítima do barão Estevão e de Dona Marieta. Não havia ali a menor indicação de ilegitimidade, de bastardia, de nada que ele tinha berrado. Era um documento claro, feito e registrado como mandava a lei e a fé. Eu tinha encontrado aquela certidão por pura sorte, alguns dias antes do barão me humilhar daquele jeito. Estava arrumando a velha estante de livros da minha mãe, cheia de poeira e teias de aranha, quando um volume grosso, um missal antigo com capa de couro gasta, escorregou da prateleira. Quando o peguei, o papel dobrado caiu de suas páginas. Na hora não dei muita importância. Achei que era alguma conta antiga, um recibo qualquer. Mas quando abri e vi o cabeçalho certidão de batismo, meu coração disparou. Minha mãe era muito organizada, e a ideia de que ela guardaria um documento tão importante de forma tão descuida me pareceu estranha. Mas a surpresa maior foi ler o conteúdo. Minha legítima origem estava ali, em tinta desbotada. Naquele momento, pensei que o barão talvez tivesse esquecido aquele documento, ou que o guardasse por outro motivo que eu não conhecia. Ele sempre foi um homem de poucos sentimentos e muitas manobras, mas esconder a própria filha? Isso era demais. Comecei a me perguntar, por que ele agiria assim? Por que inventar uma mentira tão grave, se a verdade estava ali, registrada, comprovada? Aquele papel era uma porta, e eu sentia que, para atravessá-la, eu precisava de mais do que a certidão em si. Eu precisava de uma explicação, de um contexto, de alguém que pudesse me ajudar a entender a crueldade do barão e o silêncio de minha mãe. Ela nunca me falou sobre isso. Será que nem ela sabia? Ou será que o segredo era tão pesado que ela preferiu levar consigo? Pensei em quem poderia ter conhecido os detalhes da época, alguém que tivesse estado presente. A fazenda sempre foi um lugar de segredos, sussurros e fofocas veladas, mas eu nunca pensei que a minha própria vida seria um desses segredos. Naquele quarto, sozinha com a certidão de batismo, senti que minha vida, que eu achava conhecer tão bem, era na verdade uma história escrita em águas passadas. O barão Estevão havia me dado um presente amargo com sua humilhação pública. Ele me forçou a procurar as respostas que minha mãe talvez quisesse que eu encontrasse. E eu sabia que, para desvendar o quebra-cabeça, eu teria que ir além dos muros da Fazenda Paraíso. Precisava encontrar alguém que tivesse vivido aqueles dias, alguém que se lembrasse dos detalhes, por mais ínfimos que fossem. E a primeira pessoa que me veio à mente morava na vila, um homem de fé que esteve presente em muitos momentos importantes da minha família. Eu teria que procurá-lo. Eu sabia que não podia ficar parada. A certidão na minha mão era um farol, mas eu precisava de um mapa para entender o que ela iluminava. Aquele papel me dizia que eu era filha legítima, mas não dizia por quê. O barão me negava. Não dizia o quê. Minha mãe, Dona Marieta, havia passado ou escondido. Levantei-me do chão, o corpo ainda pesado pela vergonha da manhã, mas o espírito aquecido por uma nova determinação. Precisava ir até a vila. Precisava falar com Padre Inácio. Padre Inácio era um homem bom, de fala mansa e olhar acolhedor. Ele era o pároco da pequena igreja da Vila de Santana, nossa vizinha, e havia conhecido minha mãe desde que ela era menina. Lembro-me dele em meu batizado, em minha primeira comunhão, e no funeral de minha mãe. Ele sempre teve um carinho especial por mim, um afeto que eu sentia genuíno e diferente da formalidade das outras pessoas da fazenda. Ele poderia ter respostas, ou ao menos me dar um caminho para encontrá-las. Naquela mesma tarde, depois de me assegurar de que o barão estava ocupado com seus negócios e não me procuraria, preparei meu cavalo e segui pela estrada de terra vermelha que levava à vila. O sol de fim de tarde pintava o céu com tons alaranjados, e a brisa leve balançava os coqueiros à beira da estrada. Cada passo do cavalo me levava para longe da opressão da fazenda e para perto de uma possível verdade. Meu coração batia forte, uma mistura de medo e esperança. Quando cheguei à casa paroquial, ao lado da igreja de paredes brancas, Padre Inácio estava sentado na varanda, lendo um livro de orações. Ele parecia mais velho, os cabelos mais brancos
e o rosto marcado pelas rugas do tempo. Mas o sorriso que ele me deu, ao me ver chegando, era o mesmo de sempre. Minha filha Catarina, que surpresa boa ver você! Venha, sente-se. Fazia tempo que não aparecia por aqui. Ele disse, a voz suave e acolhedora. Sentei-me na cadeira de balanço ao lado dele e senti um nó na garganta. Como começar? Como falar da humilhação, da certidão, do segredo? Decidi ir direto ao ponto. Padre Inácio, eu preciso da sua ajuda. É sobre minha mãe, Dona Marieta, e sobre a minha origem. Ele abaixou o livro e seu olhar, antes sereno, se tornou um pouco mais sério, mais profundo. Ele me olhou por um longo instante, como se tentasse ler minha alma. Ah, minha querida Catarina, eu sabia que um dia você viria, ou que algo viria até você. Ele disse com um suspiro pesado, e seus olhos se perderam no horizonte. Senti um arrepio. Ele sabia. Ele realmente sabia de algo. Tirei a certidão de batismo do bolso do meu vestido e a estendi para ele. Padre, eu encontrei isso. O barão disse hoje, na frente de todos, que eu sou uma bastarda. Mas esta certidão diz outra coisa. Diz que eu sou filha legítima dele e de minha mãe. O padre pegou o papel com as mãos trêmulas e o analisou com atenção, como se estivesse revendo um pedaço de sua própria memória. Seus lábios se moveram em silêncio, enquanto ele lia o texto desbotado. Sim, Catarina, esta certidão está correta. Você é, de fato, filha legítima do barão Estevão e de Dona Marieta. Ele confirmou com a voz embargada. Então, por que ele me nega? Por que tanta crueldade? Minha mãe, ela sabia? Ela guardava algum segredo? Padre Inácio balançou a cabeça devagar, os olhos marejados. Dona Marieta. Ela era uma mulher de grande coragem e de grande tristeza, minha filha. Ela tentou protegê-la de um destino que não era o seu. O barão, ele sempre foi um homem de posses, e para ele, as terras e o nome vinham antes de tudo. Houve um tempo, há muitos anos, em que ele temeu perder tudo. E sua mãe, ela fez o que pôde para garantir que, acontecesse o que acontecesse, sua verdade não seria perdida para sempre. A forma como ele falou, as palavras perder tudo e não seria perdida para sempre, me fizeram sentir que a história era ainda mais emaranhada do que eu imaginava. Ele não estava me contando tudo. Havia mais, eu podia sentir. Padre, o que significa isso? Do que o senhor está falando? Perguntei, sentindo a impaciência crescendo dentro de mim. Ele me olhou com um semblante de dor, como se estivesse guardando um peso imenso em seu coração. Não é uma história para ser contada de uma vez só, minha filha. E não é uma história que se possa gritar aos quatro ventos. Há pessoas que ainda têm muito a perder se a verdade vier à tona. E há pessoas que fariam qualquer coisa para que ela permanecesse escondida. O padre Inácio suspirou, e sua mão envelhecida apertou a minha. Ele estava me alertando, eu sabia. Havia perigo, mas o que ele escondeu foi a parte mais importante. E eu sentia que, mesmo com a certidão, eu ainda estava no escuro sobre o real motivo do ódio do barão. Eu precisava de mais do que meias palavras. Mas ele não me deu. Apenas um olhar de súplica, como se me pedisse para parar de perguntar. Eu sabia que precisava respeitar o tempo dele, o medo dele. Mas a semente da dúvida já estava plantada. O barão Estevão tinha um motivo para me negar, um motivo grande o suficiente para ele humilhar a própria filha publicamente. E o padre Inácio sabia desse motivo. Mas o que eu não sabia era que, enquanto eu conversava com o padre, o barão já estava me procurando. E a minha verdade corria um risco ainda maior. Voltei da vila com a cabeça cheia de perguntas e o coração pesado. As meias palavras do padre Inácio, os olhares marejados, a forma como ele apertou minha mão, tudo gritava que o perigo não vinha só do barão Estevão, mas de algo muito maior, de algo que ele não podia ou não queria nomear. A certidão de batismo em meu bolso, que antes era uma chama de esperança, agora parecia também um peso,
um segredo que me marcava. Cheguei à Fazenda Paraíso quando o sol já se punha, pintando o céu de vermelho e laranja. O silêncio na casa grande, porém, não era o usual da noite que chegava. Havia uma tensão no ar, uma sensação de que algo tinha acontecido na minha ausência. O capataz Gregório, um homem leal à família, mas reservado, me interceptou na porta da cozinha, o rosto grave. Sinhá Catarina, o barão está à sua procura. Furioso. Perguntou por onde andou o dia todo. E... Ele hesitou, olhando ao redor como se temesse ser ouvido. Ele mandou que as criadas revirassem seu quarto. Disse que procurassem por papéis desbotados. Meu corpo gelou. Ele sabia. Ou pelo menos desconfiava. A minha ida à vila, minha atitude após a humilhação no salão, tudo isso deve ter acendido um alerta na mente astuta do barão. Ele não me via como uma filha, mas como uma ameaça, e estava agindo como tal. Meus pés me levaram correndo para o quarto. A porta estava aberta, o armário revirado, as gavetas jogadas no chão. O livro de orações da minha mãe estava aberto e largado na cama. Mas a certidão estava comigo, intacta, segura. Por um instante respirei. Naquele mesmo instante, a voz trovejante do barão Estevão ecoou pelo corredor. Catarina, onde a senhorita se enfiou? Quero explicações. Engoli em seco e saí do quarto. Ele estava ali, parado na sala de visitas, o rosto contraído de raiva, os olhos escuros fixos em mim. Ao seu lado, o doutor Herculano, seu advogado, um homem magro e de óculos finos que nunca me pareceu de confiança. A cena parecia ensaiada, feita para me intimidar. Eu fui à vila, meu pai, respondi, tentando manter a voz firme, mas sentindo um tremor leve na ponta dos lábios. Tinha assuntos a tratar. Assuntos? Que assuntos uma mulher como você teria na vila, sozinha, e justamente hoje? Ele deu um passo à frente, o hálito pesado de cachaça. E por que as criadas encontraram seu quarto revirado? O que a senhorita procura esconder? O barão se aproximou, e eu pude sentir o cheiro forte de seu perfume e a pressão de seu olhar. Ele não esperava uma resposta. Ele estava me testando, me cercando. Eu não estou escondendo nada, meu pai. As criadas reviraram meu quarto a seu mando. Eu não sei o que o senhor espera encontrar. Menti, a certidão parecendo queimar em meu bolso. Doutor Herculano pigarreou. Barão, talvez a senhorita esteja sendo apenas desorganizada. Bobagem! O barão Estevão bradou, ignorando o advogado. Você está me enganando, Catarina. Eu sinto. Onde está o papel? O que foi que sua mãe escondeu? Aquela pergunta me atingiu como um raio. O que foi que sua mãe escondeu? Ele não sabia o que era, mas sabia que Marieta tinha segredos. E ele já associava esses segredos a algo que me daria poder. Minha mãe não me deixou nada além de lembranças e de muito carinho, coisa que o senhor nunca soube dar. Respondi, a ousadia na minha voz surpreendendo até a mim mesma. O barão levantou a mão como se fosse me dar um tapa, mas parou no meio do caminho, talvez lembrando da presença do advogado. Ele respirou fundo, tentando controlar a fúria. Pois bem, já que a senhorita insiste em se fazer de inocente, o farei eu mesmo. Gregório, ele gritou, e o capataz apareceu rapidamente. Revistem cada canto desta casa, cada cômodo, cada gaveta. Procurem por qualquer papel, qualquer documento que não seja meu. E se encontrarem algo nas coisas da senhorita, tragam diretamente a mim. E você, Catarina, não sairá desta casa sem minha permissão. Ele me olhou com desprezo, e eu sabia que estava presa. Mas a certidão ainda estava comigo. Eu tinha a minha verdade, e ele estava cada vez mais perto de descobri-la. Eu precisava ser mais esperta do que ele. Mas o que eu não sabia é que o barão não ia parar nas revistas. Ele sabia que o padre Inácio tinha falado comigo. E o próximo passo dele seria usar essa informação contra mim, de uma forma que eu jamais imaginaria. Os dias seguintes foram uma prisão. O barão Estevão manteve a casa sob vigilância. E a mim,
mais ainda. Cada passo meu era observado por Gregório, que me seguia como uma sombra, ou por uma das criadas mais antigas, que me olhava com uma mistura de pena e medo. Eu não podia sair do solar, não podia falar com ninguém sem que as palavras chegassem aos ouvidos do meu pai. A certidão de batismo, que eu mantinha escondida, costurada na bainha do meu vestido mais velho, era meu único consolo e meu único medo. Eu sabia que o barão não desistiria. Ele era como um cão de caça e já sentia o cheiro do que procurava. A ideia de que ele pudesse me tomar aquele papel, minha única prova, me consumia. Eu pensava no padre Inácio e nas suas meias palavras, no aviso velado que ele me dera. Ele sabia do perigo, mas não tinha me alertado sobre a armadilha mais próxima. Uma manhã, recebi um bilhete de Gregório, entregue às escondidas enquanto eu estava na horta. O capataz, com a voz baixa e os olhos no chão, me disse que o barão tinha mandado chamar o padre Inácio. Não era para uma missa, nem para uma confissão. Era para uma conversa particular, na sala de visitas, com as portas fechadas. Meu coração apertou. O barão estava agindo. Ele iria pressionar o padre, e eu sabia que a lealdade de padre Inácio, embora forte na fé, poderia se dobrar diante do poder e da ameaça de um homem como o barão Estevão. E já que você chegou até aqui, aproveita e clica no like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias assim. Naquela mesma tarde, a charrete do padre chegou à fazenda. Eu o vi descer, o rosto pálido e cansado, e senti um nó no estômago. O barão o esperava na sala de visitas, e o doutor Herculano também estava lá. Horas se passaram. Eu tentava ouvir algo da sala, mas a madeira grossa das portas abafava os sons. Só ouvia o tom grave do barão e, ocasionalmente, a voz mais baixa e hesitante do padre. O silêncio que se seguiu depois de um tempo era o mais assustador. Finalmente, a porta se abriu. O barão saiu primeiro, com um sorriso de satisfação nos lábios, um sorriso que eu conhecia bem e que sempre significava desgraça para alguém. Padre Inácio o seguiu, o rosto marcado pela tristeza, os olhos perdidos no chão. Ele me viu no corredor, mas desviou o olhar, incapaz de me encarar. Aquela evasão me gelou até a alma. "Ah, Catarina", o barão disse, me observando com uma malícia que me fez encolher. "Tenho uma boa notícia. O padre Inácio, este homem bom e de Deus, veio me contar toda a verdade. Parece que você andou perturbando a cabeça dele com velhas fantasias. Mas ele, em sua sabedoria, me explicou tudo. Não há certidão, não há nada que a ligue a esta fazenda de forma legítima. Apenas invenções de sua cabeça." Meu mundo pareceu desabar. Padre Inácio. Ele havia me traído. O homem que eu confiava, que parecia saber tanto, tinha cedido à pressão do barão. "Padre Inácio!" Eu o chamei, a voz embargada. "É verdade o que ele diz? O senhor me confirmou. O senhor viu a certidão." O padre, finalmente, ergueu o olhar para mim. Seus olhos estavam cheios de desamparo e culpa. "Perdoe-me, minha filha", ele balbuciou, a voz quase inaudível. Eu fui enganado. Eu não me recordava bem dos fatos. O barão me mostrou os livros da paróquia. Você é a filha de Marieta, sim. Mas não é a herdeira da Paraíso. O barão tem razão." Ele não conseguia mentir direito. Sua dor era clara, mas suas palavras eram uma traição. Eu entendi. Ele estava com medo. O barão Estevão devia ter ameaçado não apenas a ele, mas talvez a paróquia, a sua própria vida. O poder do barão era imenso. Naquela noite, depois que o padre se foi, com a promessa de que não haveria mais mentiras, o barão veio ao meu quarto. Não foi um confronto de gritos, foi um cerco silencioso. Ele sentou-se na cadeira de balanço da minha mãe, me olhando como um falcão. "Onde está o papel, Catarina? Não me diga que o padre estava mentindo. Ele me contou que você mostrou a ele uma certa certidão e me garantiu que ela não passava de um engano, uma cópia mal feita. Mas, por precaução, eu quero a tal certidão. Entregue-a agora." Eu sabia que não tinha saída. Ele havia me encurralado. Se eu negasse,
ele me revistaria ali mesmo. Se eu lutasse, ele me tomaria à força. E eu ainda estava com a ingenuidade de acreditar que aquela era a única prova. Com a mão trêmula, descosi a bainha do meu vestido e retirei o papel amarelado. Estendi a ele, sentindo cada nervo do meu corpo gritar. O barão pegou a certidão, seus olhos percorreram o texto, e um sorriso de triunfo se abriu em seu rosto. Muito bem, minha filha. Agora não há mais dúvidas. O que não existe não pode ser usado. Com um gesto rápido e cruel, ele acendeu a lamparina em sua mesa, aproximou o papel da chama e o viu consumir-se em cinzas. Minha única prova, minha esperança, virou fumaça diante dos meus olhos. Eu senti um vazio gélido, uma escuridão que parecia me engolir. Ele havia vencido. Eu estava desarmada e parecia que minha luta tinha acabado ali. Mas o barão não sabia que, mesmo sem aquela certidão, a verdade da minha mãe já tinha encontrado um jeito de sobreviver. As cinzas do que seria minha única esperança caíam no chão do quarto, como uma neve escura e amarga. O barão Estevão me olhava com um triunfo cruel, um sorriso que desfigurava seu rosto. Ele tinha vencido. Minha voz não saía. Meu corpo parecia ter endurecido no lugar. Senti o vazio se instalar dentro de mim, um frio que gelava meus ossos. Ele se levantou, ajeitou o paletó e saiu do quarto, deixando-me ali, sozinha, em meio ao cheiro de papel queimado e à escuridão da minha própria desgraça. Sentei-me no chão, o vestido sujo de poeira e cinzas. As palavras do padre Inácio, sua traição, o fogo que consumira minha prova. Tudo se misturava em uma névoa de dor. Eu havia sido ingênua demais. Havia acreditado que um pedaço de papel, por mais verdadeiro que fosse, bastaria contra a astúcia e a crueldade do barão. E, no entanto, enquanto as lágrimas escorriam, algo dentro de mim se recusava a aceitar. Minha mãe, Dona Marieta. Ela não teria me deixado tão desamparada. Ela era uma mulher de força silenciosa, de um amor que atravessava as adversidades. De repente, meus olhos caíram sobre a pequena estante de madeira ao lado da cama. Ali, entre outros volumes, estava a Bíblia de família. Não o missal onde eu encontrara a primeira certidão, mas a Bíblia grande, de capa de couro desbotado e páginas amareladas, que minha mãe lia todas as noites. Era o livro que ela sempre dizia conter todas as verdades, o que ela segurava com tanto carinho. Nunca a havia aberto de fato, apenas a vira ali, como um símbolo de sua fé. Uma curiosidade quase infantil me puxou até a estante. Tirei a Bíblia pesada de seu lugar, sentindo o cheiro de mofo e velhice. A capa, onde as mãos da minha mãe tantas vezes repousaram, parecia guardar um calor distante. Comecei a folhear as páginas com cuidado, sem um objetivo certo, apenas buscando uma lembrança, uma nota, qualquer coisa que me ligasse a ela naquele momento de desespero. Folheei os Salmos, depois os Provérbios, até chegar ao Novo Testamento. E foi ali, entre as páginas do Evangelho de João, que meus dedos encontraram algo mais. Não era uma página solta, nem um papel simplesmente colocado entre as folhas. Havia um pequeno corte, quase invisível, feito com precisão na lombada do livro. Um compartimento secreto. Meu coração deu um salto. Com as unhas, e depois com um canivete que encontrei na gaveta da mesa de cabeceira, fui alargando a fenda. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui puxar o que estava escondido ali dentro. Era um papel, dobrado em 4 partes, amarelado como o outro, com a mesma caligrafia elegante. E quando o abri, sob a luz fraca da lamparina, meus olhos marejaram não de tristeza, mas de uma alegria súbita e avassaladora. Era uma certidão de batismo, idêntica à que o barão acabara de queimar. O mesmo nome, Catarina Borges. O mesmo pai, Estevão Borges. A mesma mãe, Marieta da Cunha. A mesma data, 20 anos atrás. Minha mãe, ela sabia. Ela sabia da crueldade do barão, da sua sede de poder,
da sua capacidade de destruir a verdade, e em seu silêncio ela havia plantado aquela semente de esperança. Não uma, mas duas certidões. Uma para ser encontrada, talvez, e outra como garantia, uma última e silenciosa arma, guardada no mais sagrado dos lugares. Ela tinha me protegido de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Meu pai havia queimado um papel, mas não a verdade. Ele havia queimado apenas a ponta do iceberg, sem saber que uma montanha de gelo ainda estava à sua espera, guardada com o calor do amor de minha mãe. Agora eu não estava mais desarmada. E a luta, que eu pensava ter acabado, estava apenas começando. Minha mãe havia me deixado uma segunda chance. Um segredo plantado no coração de um livro sagrado, esperando pelo momento certo. Eu a sentia ali comigo, na penumbra do quarto. Um alívio quente substituindo o frio paralisante da derrota. A raiva que antes se dirigia ao barão, agora se voltava também para Padre Inácio. Não que eu o culpasse por seu medo, mas sua fraqueza tinha me deixado à beira do abismo. Eu havia confiado nele e ele tinha me falhado. A partir daquele momento, eu só podia confiar em mim mesma. E na fé que minha mãe me deixou, tanto na Bíblia quanto na certidão. A noite avançou, mas o sono não veio. Fiquei sentada na cama, a certidão em mãos, lendo e relendo cada palavra, cada data. Era inegável. A prova estava ali. E o barão, em sua arrogância, havia acreditado que queimar um papel era o suficiente para apagar a verdade. Ele não sabia o que era o amor de uma mãe. Não sabia a força que aquele amor me dava agora. Eu não tinha mais medo dele. Só uma determinação fria e inabalável. Pensei nos dias de cativeiro, nas criadas que me espionavam, em Gregório, que, apesar de leal, era um homem do barão. Eu precisava de um plano que não dependesse de ninguém, que não pudesse ser traído por medo ou conveniência. O confronto não poderia ser em um canto escuro da casa, nem em um sussurro atrás de portas fechadas. Tinha que ser na frente de todos. A humilhação que ele me impôs precisava ser respondida com uma verdade pública. Na manhã seguinte, desci para o café com uma nova postura. Não era a Catarina assustada e abalada dos dias anteriores. O barão Estevão me olhou de soslaio, visivelmente satisfeito com o que ele pensava ser minha resignação. «Vejo que a senhorita finalmente entendeu seu lugar», ele disse, enquanto espalhava manteiga no pão. Eu não respondi com palavras, mas com um olhar que ele não esperava. Um olhar de desafio calmo, sem a ira que ele tanto provocava. Ele estranhou. «A fazenda Paraíso será minha, barão», eu disse, a voz baixa, mas firme. «Você já não tem mais poder para me calar». Ele largou o pão, os olhos injetados de fúria. «Como ousa? Eu queimei aquela bobagem? Não há provas». «Acha mesmo?» Eu sorri, um sorriso amargo que vinha da alma. Aquela era apenas a sombra de uma prova. A verdadeira luz está guardada, esperando o momento de brilhar. Ele se levantou, batendo as mãos na mesa. «Gregório, prenda esta mulher, ela está louca!» Mas eu já havia antecipado isso. Na noite anterior, enquanto todos dormiam, eu havia escondido a segunda certidão em um lugar onde só a encontrariam se me despissem à força. Não era uma gaveta, nem um livro. Era um lugar mais íntimo, debaixo do forro do meu bustier, costurada com a linha que minha mãe me ensinara a usar. Ele não me tiraria aquilo sem um escândalo ainda maior do que o que eu planejava. «Não precisa, meu pai», eu disse encarando-o. «Eu mesma irei à vila, não para fugir, mas para fazer o que precisa ser feito. Amanhã é dia de feira, dia de Câmara Municipal. Haverá gente. Muita gente». O barão estava visivelmente abalado por minha ousadia. A confiança que eu emanava era algo novo, algo que ele não reconhecia em mim. Ele tentou me impedir, claro, com gritos e ameaças, mas eu me recusei a ceder. Não tentei fugir da fazenda. Apenas deixei claro que não seria calada. Ele ainda era o barão, mas eu havia escolhido o meu campo de batalha. Não mais nos cantos escuros da Casa Grande, mas sob a luz do sol, diante de todos. Meu coração batia forte,
mas não era mais de medo. Era de uma determinação que parecia vir de todas as mulheres que, antes de mim, foram silenciadas. Amanhã, a Vila de Santana veria a verdade desvendada. O dia amanheceu com o cheiro da terra molhada pela garoa fina da madrugada, um ar fresco que trazia a promessa de um dia movimentado. O barão Estevão ainda tentou me dissuadir na porta do solar, com ordens duras para Gregório me impedir de ir. Mas eu me vesti com o meu melhor vestido de algodão, o mesmo que costurei a certidão, e saí determinada. Não dei ouvidos às ameaças dele, nem aos olhares apreensivos das criadas. A certidão estava segura, junto ao meu corpo, e a certeza da verdade me dava uma força que eu nunca pensei possuir. Chegamos à Vila de Santana. Era dia de feira, e as ruas estavam repletas de tropeiros, fazendeiros e gente da cidade. O burburinho era grande, cheiro de café torrado, misturado ao das frutas frescas e do toucinho. Eu avistei a Câmara Municipal, um prédio imponente de 2 andares, e senti um tremor, mas não de medo, e sim de adrenalina. O barão Estevão já estava lá, claro, de paletó escuro, ao lado do doutor Herculano, o advogado magro e de óculos finos. Os dois conversavam com alguns vereadores, sorrindo e ajeitando os chapéus, alheios ao terremoto que estava prestes a atingi-los. Gregório, a meu lado, parecia cada vez mais desconfortável. Tentei ignorar sua presença. Caminhei em direção à praça, perto da escadaria da Câmara, onde as pessoas se aglomeravam. Aquele era o meu palco. "Barão Estevão!" Minha voz, por incrível que pareça, saiu clara e forte, cortando o barulho da feira. Ele se virou, os olhos estreitos ao me ver, o sorriso congelado. Doutor Herculano e os vereadores também me olharam com estranhamento. O silêncio começou a se espalhar pela praça, as conversas diminuindo, os olhos curiosos se voltando para nós. "O que pensa que está fazendo, menina?" O barão vociferou, a face vermelha. "Volte para casa imediatamente!" Eu ignorei sua ordem, caminhando até estar bem à frente dele, onde todos pudessem me ver. "Eu não sou uma menina, barão. Eu sou Catarina Borges, e eu não voltarei para casa enquanto a verdade não for dita a todos vocês." O doutor Herculano pigarreou, tentando intervir. "Dona Catarina, por favor. O senhor barão não tem nada a discutir com a senhorita em público." "Ele tem tudo a discutir, doutor." "Herculano?" Eu o cortei, a voz tremendo um pouco, mas ainda firme. "Ele me chamou de bastarda, me humilhou diante de todos e tentou me deserdar. Mas a verdade, meus senhores, é que o barão Estevão Borges é um farsante, um mentiroso." O alvoroço começou. Cochichos se espalharam, alguns riram, outros ficaram chocados. O barão estava furioso, seus olhos injetados. "Prenda-a, Gregório! Esta mulher está completamente louca." Gregório hesitou, olhando para mim com um misto de respeito e receio. Eu sabia que ele não ousaria me tocar em público. "Não sou louca, barão. E tenho a prova disso. Uma prova que você pensou ter destruído, não é mesmo?" Eu disse, tirando as mãos da cintura, onde eu a mantinha apertada contra o corpo. O barão recuou um passo, a arrogância sumindo de seus olhos. Ele viu algo ali. Com as mãos firmes, desprendi o forro de meu bustier e retirei com um cuidado cerimonioso o papel amarelado e dobrado. A certidão de batismo. Ela estava ali, intocada, perfeita. "Essa é a minha certidão de batismo!" Eu gritei, erguendo-a para que todos pudessem ver. "Eu sou Catarina Borges, filha legítima de Dona Marieta da Cunha e do barão Estevão Borges. Eu sou a verdadeira herdeira da fazenda Paraíso." A multidão explodiu em murmúrios. Vi o padre Inácio, que estava na borda da praça, olhar para mim com surpresa e alívio, um brilho de esperança em seus olhos. O barão Estevão estava pálido, a boca aberta, sem palavras. O doutor Herculano tentou pegar o papel da minha mão, mas eu o afastei com força. "Esta é a prova que ele tentou queimar. Mas minha mãe, em sua sabedoria, me deixou outra." Eu olhei diretamente para o barão. "Ele mentiu para vocês.
Mentiu para mim! Me chamou de bastarda para roubar o que é meu por direito. A praça inteira parecia ter parado para nos ouvir. O barão, antes tão imponente, estava desmascarado, a verdade pairando sobre ele como uma sentença. Ele tentou falar, gaguejar uma desculpa, mas as palavras não saíam. Sua face, antes vermelha de raiva, agora estava branca de vergonha. A honra que ele tanto prezava, desfeita diante de todos. O silêncio na praça durou apenas um instante, esmagado pela incredulidade, antes de explodir em um burburinho ainda maior. As pessoas começaram a se mover, algumas para mais perto, outras para longe, como se a cena fosse um imã irresistível. O barão Estevão gaguejou, tentou se defender, mas as palavras presas em sua garganta se transformaram em um rosnado frustrado. Dr. Herculano, pálido, tentou puxá-lo pelo braço, mas o barão estava petrificado. A imagem de sua dignidade desfeita em 1000 pedaços. Eu não o olhei mais. Minha atenção se voltou para o povo, para aqueles olhos que até então me viam como a filha de um homem poderoso, mas que agora me enxergavam como uma mulher lutando pela sua verdade. Levantei a certidão de batismo mais uma vez e, desta vez, o padre Inácio deu um passo à frente, sua voz embargada pela emoção. "É a verdade!" ele clamou, para que todos ouvissem. "Eu mesmo batizei a menina Catarina. O barão escondeu essa certidão, me obrigou a mentir. Mas o Senhor está vendo. A justiça divina está sendo feita." A declaração do padre Inácio foi como um golpe final. A fé do povo era inabalável, e a palavra do pároco era lei. O barão Estevão, vendo-se sem saída, sem sequer um defensor, desabou em um dos degraus da Câmara, derrotado. Ele não era mais o barão. Era apenas um homem velho, com a alma corroída pela própria ganância. Os vereadores se apressaram em me acolher. Dr. Aurélio, o médico da vila e homem de bem, se ofereceu para testemunhar a autenticidade do documento. O tabelião Custódio, um homem de princípios, exigiu que a certidão fosse registrada imediatamente nos livros da vila. Não havia mais como o barão negar. Sua fraude estava exposta. Minha mãe, mesmo ausente, havia vencido por mim. Gregório se aproximou de mim, os olhos baixos. "Dona Catarina!" Ele começou, a voz rouca. "Eu lamento. Eu não podia fazer nada contra o barão." Eu o olhei com uma nova compreensão. Ele era um homem bom, leal, mas subjugado pelo medo. "Eu sei, Gregório, mas agora as coisas serão diferentes na Fazenda Paraíso." Naquela mesma tarde, com a certidão oficialmente registrada e com o apoio da comunidade, eu voltei para a Fazenda Paraíso. Não como a bastarda senheira, mas como a legítima herdeira. O barão Estevão não estava mais no solar. Humilhado, ele havia partido sem sequer me olhar, sem levar quase nada, apenas o peso de sua desonra. Ele nunca mais voltou para as terras que ele tentou roubar. Nunca mais foi visto como o temido barão. Assumir a fazenda foi um desafio. Havia dívidas, havia o ranço de anos de má-fé. Mas eu tinha a terra em minhas mãos, as lembranças da minha mãe em meu coração e a força que a luta me deu. As criadas me olhavam com respeito. Os tropeiros voltaram a negociar com um sorriso. Gregório permaneceu como capataz, mas agora com um brilho de lealdade sincera nos olhos. Aquele dia na Praça de Santana não foi apenas a vitória de uma certidão. Foi a vitória da minha voz, da minha verdade. Entendi então que minha mãe não tinha apenas me deixado uma prova de minha linhagem. Ela havia me deixado uma lição. A dignidade não se rouba, se conquista. E a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra um caminho para florescer, por mais tempo que leve. Aprendi que o medo pode nos fazer hesitar, como fez com o padre Inácio, mas a coragem vem de dentro, e de quem nos ama de verdade. A Fazenda Paraíso voltou a ser um lar, um lugar de trabalho justo e de esperança. Não era mais a fazenda do barão Estevão, mas a fazenda de Catarina Borges, uma mulher que não desistiu de sua história. Se essa história te emocionou, se inscreva no canal agora, deixa o like
e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Seu apoio é o que faz essas histórias chegarem a mais pessoas.